boa noite, namastê, que sejamos todos abençoados com a energia de Senhor Dhanvantari. Senhor Dhanvantari é o Deus de todas as medicinas. Então, a gente começa homenageando esse Deus. Os deuses no panteão indiano, eles são a versão masculina e feminina, diferente um pouco da nossa cultura. Mas esse mês de agosto, tão importante, né, para a história, é normalmente o mês mais frio, o mês mais vata que nós temos. E nós estamos hoje promovendo essa live para falar sobre a saúde do homem. Então, o homem tem uma característica que não procura médico, não faz tratamentos, ou seja, já não é bem assim. Houve um tempo que os homens não tinham nem a atenção com a própria aparência, mudou muito. E eu tenho certeza que os tópicos que nós vamos abordar hoje sobre a saúde masculina são de uma importância muito grande, haja visto que doenças que podem ser evitadas com alguns cuidados simples, né, para esses homens teimosos que não gostam de fazer exames e que é uma consciência que deve mudar. Mas o Ayurveda tem muitas respostas. Então nós vamos falar das fases da vida, os biotipos, aquilo que é tão importante para o homem como a sua saúde sexual, a famosa andropausa, que nem deveria chamar assim, e também de que maneira manter a saúde, manter o vigor e principalmente manter a paz de espírito. Também, e por conta disso, nós aqui da Taj Mandal, Centro de Ayurveda, nós criamos uma promoção especial para esse mês, voltado para o homem, voltado ao público masculino, que tem crescido muito dentro dos nossos atendimentos com Ayurveda. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, a clínica, na época nós nos chamávamos Tulasi. Era muito raro. O meu primeiro paciente foi um homem. Quando eu estreiei profissionalmente com Ayurveda, foi um homem, que eu espero que esteja nos assistindo, querido Wilson. Mas depois foram muito raros. Eu acredito que os 3 primeiros anos nós chegamos a atender 90% do público feminino. E ainda tem uma predominância. Mas os últimos 3 anos tem crescido bastante. Então hoje a gente quer dar as dicas, né, para as esposas, para as namoradas e também para aqueles que têm vontade de conhecer um sistema que trata a saúde de forma realmente integral. O Ayurveda é uma medicina integrativa e trata individualmente, são tratamentos específicos para o João, para o Paulo, para o Henrique, para o Marcelo, aonde se cuida o corpo físico, a mente, a emoção, com o objetivo da elevação do espírito. Pensando nisso também, e mediante essa época, né, que estamos vivendo, com Covid, com muitas tensões, muita agitação, muita ansiedade. Então nós estamos sim oferecendo terapias corporais bastante agradáveis. E a gente vai dar uma amostra do que estamos preparando e já está disponível para esse mês de agosto na Taj Mandal. Promoção Dia dos Pais. Dê mais que um presente, dê uma experiência de bem-estar. No combo Dia dos Pais temos massagem Abhyanga, mais Shirodhara, mais pedras quentes e Ridibasti por R$ 249,90.
A massagem Abhyanga nutre o corpo, melhora o aspecto físico da pele e cabelos, reduz os efeitos da idade, promove o alívio das dores e tensões musculares, reduz os níveis de estresse, tensão emocional, ansiedade e estimula o sono, promove a libido. Pedras quentes promove o aumento de circulação sanguínea local devido ao calor das pedras, relaxamento profundo, pois o calor alcança as fibras mais profundas da musculatura, aumento de drenagem linfática, diminuição de estresse e tensões, aumento do bem-estar, traz prazer para o corpo devido ao aquecimento. Shirodhara nutre os 7 tecidos do corpo, aumento do tônus muscular, tonifica a raiz dos cabelos, aumento de concentração e redução da fadiga física e mental, alívio de problemas de insônia, promovendo uma tranquilização profunda, atua sobre a pele e os cabelos, aumento de vitalidade, como rotina periódica na prevenção de doenças. Riddhi Basti promove o fortalecimento do coração, pulmões e vias respiratórias. Ajuda a aliviar emoções. Temos Vale presente, entre em contato para mais informações. Taj Mandal, Centro de Terapias Ayurvédicas. E aí você entra em contato conosco, as meninas vão ali na recepção, vão com todo carinho explicar e tirar todas as dúvidas. Mas essa abordagem, então, saúde masculina, é bastante comum, tanto que quando a nossa querida Ana do marketing, que está aqui sempre dando o melhor apoio para que vocês recebam com a melhor qualidade, ela propôs, vamos falar, Paulo, sobre saúde masculina. Porque eu já fiz muitas palestras sobre saúde feminina. O tema é bastante amplo, mas é importante e muito importante que se coloque essa visão do Ayurveda para que as pessoas percebam que existem formas simples e que os tratamentos ayurvédicos eles são essencialmente preventivos e curativos. E aí eu topei a proposta de falar sobre saúde masculina, em homenagem a esse mês, que é o mês dos pais, né? Eu sou duplamente pai, porque eu sou pai e avô, então com muita alegria eu quis trazer esse tema. A tradição do Ayurveda, a ciência da vida, a medicina tradicional da Índia, que tem em torno de 6.000 anos, 9.000 anos, é muito difícil precisar, a primeira das medicinas. No contexto do Ayurveda, o casal deve se tratar antes de ter a prole, para que o homem com seu organismo limpo, e o Ayurveda tem terapias muito profundas de desintoxicação, de tonificação. Tem um tratamento que demanda um período de preparação, que são terapias profundas de rejuvenescimento, que se chama Vadikarana, que significa a força do cavalo. Essas terapias, no contexto daquele homem que quer se tornar pai, é para que o melhor gen seja oferecido na relação. Eu já tive a alegria e a satisfação de tratar casais que queriam ter filhos e que queriam o melhor para os seus filhos, e foram tratamentos muito lindos. Me recordo de um deles agora. Inclusive, eu acompanhei tanto o tratamento masculino para que tivesse o gen fortalecido, para que tivesse vigor, para que tivesse saúde, e a esposa também. E num período de uns 3 meses, eles engravidaram e eu tive
o prazer e a alegria de acompanhar um casal tão consciente assim durante todos os 9 meses, aonde a alimentação vai mudando conforme as necessidades do feto, as necessidades do bebê. E esse nenê meu agora já está com 2 anos, esse que eu estou contando aqui, lembrando, e ele continua se tratando com a Ayurveda. Ele teve parto normal, inclusive foi numa outra cidade aqui, estava um pouco difícil conseguir aqui, em Caxias do Sul, mas foi maravilhoso. Hoje o maior problema desses meus clientes é conseguir, dentro das propostas da alimentação, das escolinhas, o que se encaixe com a alimentação do filho. Então esse é um modelo maravilhoso, onde o bebê já vem com muita força, o homem coloca a melhor qualidade do seu sêmen e a mulher recebe esse bebê estruturado. Nas fases da vida do homem, assim como da mulher, existe o que nós chamamos no Ayurveda fase Kapha, fase Pitta e fase Vata. Para esclarecer um pouquinho, porque os biotipos são bastante conhecidos. Pessoas de tipo Vata, que são aquelas pessoas aonde, para aqueles que estão se familiarizando com essa linguagem. Então, os indivíduos de constituição Vata são aqueles que têm o corpo esguio, que geralmente têm uma criatividade muito grande, são pessoas que falam muito rápido normalmente e que têm uma tendência à secura. Eu sempre dou como modelo, assim, exemplo, o Caetano Veloso, o Gil, para que a gente entenda como que é um corpo Vata, que é um corpo que nasce magro, se mantém a vida toda assim. O Pitta, do elemento fogo, pessoas determinadas, pessoas que têm uma estrutura física bastante muscular, dentro da sua raça são os que têm os olhos mais claros, são pessoas que têm uma tendência muito maior ao estresse pela sua força em querer as coisas com perfeição, com justiça, né? São determinados. E os Kaphas, que são aquelas pessoas que têm o corpo mais cheinho, o corpo é mais pesado, tem uma tendência a serem mais gordinhos, a ter sobrepeso. Geralmente são mais tranquilos, mais calmos e têm uma briga meio que constante com a balança. São pessoas que têm bastante pelo no corpo, normalmente. Mas a fase Kapha da vida também se refere à estrutura que o corpo ganha. Então, quando uma criança nasce, até seus 11, 12 anos, no início ali, a puberdade, a pré-adolescência, predomina uma fase, que é a fase Kapha da vida, independente do biotipo que a criança, que esse ser nasceu. E nessa fase Kapha, é extremamente importante que se tenha uma alimentação que dê estrutura. Então, digamos, um menino que por natureza já é magrinho, que é rápido, que gosta muito de trabalhos, a gente percebe a criança Vata, que é a que eu estou me referindo, porque eles gostam muito de história, eles têm uma criatividade incrível, uma sensibilidade, uma percepção, e eles são mais magros do que os demais. Isso não é doença e não é falta de vitamina, é o biotipo. Todos os biotipos, o Pitta já são aquelas crianças que têm mais uma tendência a liderar, a comandar, que são mais irritados, impacientes.
E os Kaphas são aqueles mais bonzinhos, mais lentos, que são mais gordinhos. Então, nessa fase de vida, que vai do nascimento até 11, 12 anos, é a estrutura que vai se formar para garantir a integridade, para garantir o desenvolvimento desse menino, né? Já que hoje nós estamos falando do público masculino, e para que na adolescência e a fase adulta, que é a fase de vida Pitta, tanto os hormônios quanto o desenvolvimento físico, mental e muscular sejam adequados, é importante que se observe nos meninos Vata a estabilidade. Se eles são magros, muito magros, é interessante, por exemplo, exercícios aquáticos e também alimentos que deem estrutura. Essa é a fase que todos os biotipos precisam mais das raízes, dos legumes, das proteínas de boa qualidade. E um dos piores alimentos, e que infelizmente tantas crianças Kapha, Vata e Pitta gostam, que são os doces. A gente tem trabalhado bastante, a gente até disponibiliza na clínica algumas revistas de qualidade, livros com receitas de doces, porque o doce é importante na vida da criança. Mas o açúcar branco em excesso é altamente prejudicial, inclusive para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, doces de qualidade são doces que se utiliza frutas, que se utiliza a tâmara, por exemplo, no lugar do açúcar, que se utiliza leite de coco, para que fique um doce saudável, porque todos nós viemos com essa memória do sabor doce devido ao sabor do leite materno e a primeira presença do sentido de prazer. Então, quando a criança mama no peito da mãe, além do sabor do leite materno, que é o doce, tem o calor, tem o carinho, tem o amor, e tudo isso fica nas memórias, por isso que o doce é tão importante. Então, não deixar faltar doce para as crianças, e principalmente nos intervalos. Não se deve dar doce, segundo a Ayurveda, como sobremesa, e muito menos à noite, porque isso aumenta os problemas respiratórios, isso aumenta a obesidade infantil, que tem crescido muito. Então, esses cuidados para os 3 biotipos. Procurar, para aqueles que são bem magrinhos, esportes, artes marciais, porque a mente dessas crianças, elas tendem a serem muito rápidas, muito ágeis e um certo grau de ansiedade. Aquelas crianças que são Pitta, evitar esportes excessivamente competitivos, porque o Pitta já é competitivo. Porque isso é aquela criança que você reconhece, porque ela tem muita dificuldade nos joguinhos quando perde. Ela se frustra, ela chora, ela grita, ela briga, ela quer inverter o resultado. Isso é Pitta. O Pitta tem o sangue quente, o Pitta é quente por natureza. Então, esportes que sejam mais, que também tenha cooperação no lugar da competição. Esportes de grupo são maravilhosos para essas crianças de biotipo Pitta. E os Kaphas, aqueles que são mais lentos, mais gordinhos, eles precisam do movimento. Eles precisam também que se introduza aos poucos um pouquinho de gengibre na alimentação. O gengibre é fantástico para o Kapha. Que se coloque também outros temperos, porque como o corpo do Kapha é frio,
ele precisa aquecer tanto o metabolismo dos tecidos quanto o metabolismo do sistema digestório, para que depois a próxima fase seja uma fase adequada. Então, para o Kapha, ele não deve comer o tempo todo. Isso ninguém deve em situação nenhuma. E procurar fazer esportes, exercícios que transpire, que corra, que desenvolva os músculos. Porque ele tem boa qualidade de músculo, mas por natureza o tecido gorduroso se desenvolve mais. E aí chega a adolescência e a fase adulta, que são as fases Pitta, fase do desenvolvimento, o desenvolvimento hormonal. Se a primeira fase foi adequada, essa segunda tem a tendência de ser uma fase onde não tem tanto sofrimento, nem tanto desajuste e nem tanta dificuldade, por exemplo, com a pele, que é o caso dos Pittas. O que diferencia, claro que a gente sabe, mas sempre é importante, né? O hormônio masculino, a quantidade de testosterona desse andrógeno é que dá a característica masculina. E a testosterona é um hormônio Pitta, então é um hormônio de calor. E é isso que faz diferenças, né, no corpo masculino e até na mente masculina. Por ser um hormônio de elemento fogo, então o homem tem mais metabolismo do que a mulher. Por isso que o homem tem uma tendência a emagrecer mais rápido, claro, quando se alimenta adequadamente e faz exercícios, na mesma condição. O corpo masculino é mais pesado e esse hormônio estrutura músculos. Então, isso faz com que o corpo masculino seja maior e mais pesado, e é claro que é o hormônio que dá as características masculinas, como a voz mais grossa e os pelos no corpo. Para que essa fase tão importante que é a adolescência, ela se dê adequadamente, os vatas, os meninos que nessa fase são aqueles que dão aqueles tirão, ficam muito altos, os ossinhos, as articulações proeminentes. Isso não é doença, isso é biotipo. E que, como a nossa sociedade olha as pessoas por modelos, e o modelo é o mediano, que é o Pitta, né? Esses meninos, eles podem ter músculos de qualidade, mas eles vão ter dificuldade nessa fase de ganhar peso e ser saudável. Quando nós aceitamos a nossa natureza, e é importante, né, para os pais entenderem um pouquinho que se a natureza do filho é vata, ele vai ter um corpo magro, um corpo leve, ele pode ser muito alto ou não, mas ele pode ser saudável. E que ele se aceite com esse corpo e com alimentos que aqueçam o corpo e que também deem estrutura, exercícios que formem músculo e evitar agito em excesso, muitas atividades, porque tem crianças, tem adolescentes que têm agenda de executivos. Um dia tem a flauta, outro dia o futebol, no outro dia tem inglês, no outro dia tem italiano, no outro dia tem alguma outra atividade, tem mais toda a agenda. Agora nem tanto por causa da pandemia, mas tem os aniversários, tem o escoteiro e etc. Não que não sejam coisas e atividades boas, mas os vatas, excesso ou dormir muito tarde é extremamente prejudicial.
As pessoas de biotipo Vata têm uma mente muito criativa, muito agitada. Então são esses que precisam de rotinas. E para os Vatas, a pele pode criar espinhas na adolescência, mas não é tanto quanto os Pitas. Os Pitas ficam realmente bastante contestadores, porque é da sua natureza, e é aquele que mais sofre. Existem alguns tratamentos para esse tipo de afecções da pele, essas espinhas que às vezes se tornam grotescas, que são muito agressivas para o fígado e até para os rins. Esses meninos, eles precisam de sabor amargo. É incrível como a Marcela melhora. Trate como se estivesse tratando o fígado. Boldo, Marcela, evitar as frituras, evitar as gorduras e a pele fica maravilhosa. Os Cafas, por ter oleosidade, então eles têm uma tendência, e aí nesse caso precisam de ervas adstringentes como o nim, como a casca de romã, fazer um chá e lavar o rosto para que não haja obstrução e com isso a pele fica legal. E a idade adulta é também uma fase Pita. Então a tendência do Vata é sempre buscar atividades mentais, como a arte, como a música, e é nesse momento, porque todos nós viremos com a constituição adequada para a nossa evolução espiritual. E se nós temos essa capacidade com a mente, profissões extremamente burocráticas e entediantes vão gerar doenças e vão gerar sofrimento, frustrações. Então o Vata é aquele que vai buscar música, ou que vai buscar, será escritor, ou trabalhar com arte, trabalhar com design, trabalhar com arquitetura, aonde essa criatividade ganha expressão. Os Vatas eles não têm um sistema nervoso forte para comandar grandes equipes. Não que não consigam, sim, sempre com esforço, com dedicação, com disciplina se consegue. Mas o custo para a saúde e para a mente é muito alto. Já os Pitas, esses têm uma tendência ao comando. Sabe aquela criança que organiza tudo, que faz do jeito dela? Esse é o Pita. O Pita sempre tem uma tendência de ensinar, de dar ordem, de mostrar o caminho, porque são líderes por natureza. E na fase adulta, competir desgasta, envelhece. Observa que os Pitas são aqueles que branqueiam os cabelos primeiro, porque a cabeça é quente, o corpo é quente. Ele se desvitaliza por excesso de tensão em querer buscar resultado ou por perfeccionismo. Então, nessa fase, é extremamente importante que se saiba que os Pitas, eles têm como código de vida o prazer. Geralmente é nessa fase, e eu digo, estou abordando com mais intensidade o Pita, porque é o biotipo que predomina na nossa região aqui, Caxias, Serra, no próprio Brasil, na América Latina, o biotipo Pita. Então, geralmente é o Pita, tem até uma piada ayurvédica que não é a piada mais engraçada do mundo, que diz que a história Pita do homem começa com espinha e termina com infarto, né? Mas não é esse o sonho, o objetivo, porque a saúde nos pede que se viva muitos anos e que nesses anos se tenha muita vida. Então o Pita,
tudo aquilo que exige excessivamente que ele seja competitivo desgasta, envelhece, acidifica seu sangue, inflama seu corpo e gera estresse muito profundo, e essa conta vem depois. Já os Kaphas, eles devem procurar trabalhos que não sejam trabalhos que fiquem muito tempo, muitas horas parado, porque isso deprime, isso faz com que ele vá se tornando mais pesado, literalmente assim. Os Kaphas precisam de desafio, todos devem praticar esporte, mas os Kapha mais ainda, exercício de movimento. E Kapha tem uma tendência natural ao cuidado com o outro. Então são excelentes enfermeiros, são excelentes cozinheiros, embora não é a melhor profissão, porque o Kapha gosta muito da comida. São maravilhosos líderes quando equipes que precisam de controle, como equipe de médicos, equipes cirúrgicas, né? O Kapha dá uma estabilidade. Agora, se é uma equipe de vendas, o Kapha é bonzinho demais. Aí o Pitta tem mais condições, tem mais comando para resultados. Mas, para os 3 biotipos, eu quero trazer esse alerta de que no mundo morrem 18 milhões, em torno de 18 milhões de pessoas por ano de doenças cardiovasculares. A grande maioria das mortes são de homens. E justamente na fase a fase áurea hormonal, que seria dos 27 até os 36, 40 anos. Por quê? Porque todo aquele excesso de busca de prazer da adolescência, da juventude, o álcool, né? Às vezes drogas, muitas noites sem dormir, e aquela necessidade de vencer na vida. Não que não devamos, que a gente não devesse ou não deva buscar a prosperidade. A prosperidade faz parte da vida, o universo é próspero. Todos nós devemos buscar a prosperidade, mas não vender a nossa saúde por ela. Aqueles longas jornadas de trabalho, buscando resultado junto com a faculdade, junto com o mestrado, com a graduação, e todas essas atividades que acabam levando junto com o principal, a má alimentação e a vida sedentária. A disponibilidade de alimento hoje em dia já é uma disponibilidade muito industrializada, aonde o alimento, ele, ao se transformar numa mercadoria, não que isso não seja legítimo, mas ficou bastante artificial, com conservantes, com corantes, com concentradores de sabor, mudando a aparência, mudando cor. Isso tudo num momento histórico de muita ansiedade, de muita correria, de muita informação. Isso leva para a síndrome metabólica, que é resultado quando a digestão não dá conta de separar o nutriente daquilo que deve ser eliminado.
Isso no Ayurveda chama ama. Olha só que palavra mais linda, com um significado tão ruim. Ama é a biotoxina. É aquele alimento mal digerido, parcialmente digerido, que se conhece popularmente como radicais livres e que são o resultado de um organismo que não consegue digerir ou por sobrecarga. É humanamente impossível digerir um alimento. Um profissional, por exemplo, um bancário que tem 15 minutos, 20 minutos de horário de almoço, ou porque para a mente o almoço naquela fase de vida é uma perda de tempo. Então come um sanduíche, come algum alimento pronto à base de farinha ou proteínas, nem sempre de muito boa qualidade, junto com gorduras. Isso vai deteriorando o sistema digestório. E o acúmulo de colesterol, então a síndrome metabólica é quando começa por insuficiência digestiva, excesso de colesterol, excesso de triglicerídeo, pré-diabetes, índice de glicose muito alto, sobrepeso. Depois, para que isso ocorra, tenha como resultado problemas circulatórios, entupimento de veias e de vasos e o infarto ou as isquemias. As mulheres, elas morrem mais quando infartam do que os homens, mas em termos de número, os homens infartam muito mais. As mulheres são em torno de 8 milhões que infartam. 8 vezes mais que o câncer de mama. Mas eu vou voltar para os meninos, Hoje o nosso foco é saúde masculina. Agora veja bem, o infarto mata mais que a própria Covid. E ele depende de uma consciência de como que você quer a sua vida. É possível ter prazer sem essas ofertas do mundo moderno, como álcool, drogas, cigarro, frituras, alimentos prontos? Sim, é possível. Porque quando o nosso organismo está bem nutrido, e para ele estar bem nutrido é o sistema digestório segredo. Digestão boa, digestão perfeita, corpo bem formado, sistema endócrino adequado. E aí nós falamos do hormônio principal, que é a testosterona. Quais são os ladrões de testosterona? O que seca esse hormônio tão importante para os homens, que leva para a depressão, quando fica sem libido, quando não tem ereção adequada, quando não consegue sustentar a ereção, no caso a ejaculação precoce, quando não consegue ter prazer no sexo. Tudo aquilo que acidifica a vida e o corpo tem uma relação direta com o enfraquecimento da potência masculina. E alimentos simples, como as castanhas, os próprios laticínios de qualidade, os doces de qualidade e temperos, como o próprio cardamomo, o cravo, a canela, são construtores, assim como a noz moscada, da boa saúde do hormônio masculino.
do tecido reprodutor. E o tecido reprodutor, que em sânscrito chama Shukra, que significa luminoso, não é só o prazer sexual. É o prazer de estar vivo, é a força dos projetos, é a construção de um mundo aonde você se sente autor, aonde você se percebe protagonista, um mundo que tenha sabor. Então, qualidade de vida passa por qualidade da mente e qualidade de alimentação com qualidade de digestão. Uma fase adulta vivida com moderação, com exercício físico, com relacionamentos saudáveis, porque relacionamentos tóxicos são tão danosos para a saúde e para a digestão quanto alimentos tóxicos. Então, esse olhar, esse cuidado, essa pergunta tão importante, como eu me sinto diante de? Essa é uma pergunta chave para tomar decisões. E a tão esperada, por que esperada? Porque só não envelhece quem morre cedo, né? Então todos nós, mesmo você que é menino hoje, se tiver cuidado, vai envelhecer. Vai chegar na fase vata, a fase espiritual, a fase do desapego, a fase sim da preparação para o retorno para a luz, que é de onde viemos. A palavra andropausa, na realidade, ela é inadequada, porque ela parece que faz uma comparação com a menopausa. Na realidade, muitos autores, porque não existe um período da andropausa masculina. O que se chama de andropausa é deficiência androgênica do envelhecimento masculino, ou seja, a andropausa, ou aquilo que se chama andropausa, que é essa deficiência de testosterona, desse andrógeno, pode acontecer e está acontecendo com homens de 40 anos, de 35 anos. Por quê? Desnutrição do corpo? Não. Falha de chegar nutrientes no tecido reprodutor. E o Ayurveda tem tratamentos maravilhosos para isso. Tem uma parte do Ayurveda que trata reprodução. Eu tive nesse período, que já estamos indo há quase 15 anos, eu já tratei mais de 10 mil pessoas com muita alegria, com muita responsabilidade. E foram 2 casos de homens que não podiam ter filhos e os 2, o problema estava no fígado. Então esse cuidado o que maltrata o fígado? Que pelo Ayurveda é quase que um sistema endócrino que digere as gorduras, que dá qualidade para essas gorduras que são nutrientes dos hormônios. O álcool destrói o fígado, o excesso de café, mas o que mais acaba com o fígado é o estresse. Mas é possível ter uma vida sem estresse? Talvez sim, mas é raro. Então o que nós precisamos? Usar recursos, como caminhadas ao ar livre, ter tempo de lazer, colocar na agenda atividades prazerosas, relacionamentos saudáveis, férias e principalmente
a prática de yoga, de ritos tibetanos, que é uma outra coisa linda que nós temos agora aqui na Taj, né, que é excelente para os hormônios, para a elasticidade, para a flexibilidade, para a saúde do corpo e da mente. E também exercícios respiratórios que tem no yoga, que tem no pilates, que tem em outras atividades. Esses cuidados é que vão postergar, porque é possível ter andropausa aos 70 anos, ou a deficiência de testosterona pelo envelhecimento. Então, o que mais envelhece? Estar com a mente no futuro, que é a ansiedade, a correria, as tensões, as preocupações e o alimento que desnutre, o alimento que não se transforma em nutriente. Essa fase, ela pode e deve ser uma fase, eu me refiro depois dos 50, depois dos 60, 70, 80 anos. Nós não precisamos estar doentes nessa fase. Até porque, culturalmente, nós trabalhamos, sacrificamos a fase Pitta, né, dos 18 até os 50, para ter recursos financeiros para pagar hospital. Não. Sejamos mais amorosos conosco. Tenhamos atenção nessa fase de tanta força para usar essa força também para desfrutar a família, para desfrutar com os amigos, para desfrutar da natureza, de ter prazer na vida e prazer saudável. É possível, sim. O grande segredo que o Ayurveda tenta motivar as pessoas é que na alimentação, a nossa alimentação, ela pode ser saudável e saborosa e prazerosa. As especiarias, tem muitas especiarias que são afrodisíacas. E existem, claro, eu sempre gosto de dar dicas, né, como o Tribulus terrestris, que é uma erva muito comum e construtora de tecido reprodutor, a ashwagandha, que é clássica, que é a Vitania sonífera, que é clássica no Ayurveda, mas recomendo sempre que busque orientação profissional. Mesmo sendo fitoterápicos, a responsabilidade, porque tem uma ação no corpo, a nossa responsabilidade é pedir que você seja profissionalmente orientado para isso. E assim, essa vida longa, ela se torna uma vida prazerosa, espiritualmente elevada e com saúde ayurvédica. Acho que estamos indo para o nosso final. Nós temos isso. Nós vamos passar então novamente o nosso videozinho da nossa promoção, convidando vocês para que conheçam o nosso trabalho, acompanhem as nossas redes sociais, conheçam os nossos cursos e vem tomar um chai. Agora com esse frio o chai fica maravilhoso e o chai é afrodisíaco, é o chá das 1001 noites. Então muita gratidão, muita saúde, muita vida para os pais, para aqueles que trazem junto com as mães a vida, que essa vida tenha significado, tenha muito amor e tenha muita saúde. Gratidão. Namastê. Promoção Dia dos Pais. Dê mais que um presente, dê uma experiência de bem-estar. No combo Dia dos Pais temos massagem Abhyanga, mais Shirodhara, mais pedras quentes e Ridhi Basti por R$ 249,90.
A massagem Abhyanga nutre o corpo, melhora o aspecto físico da pele e cabelos, reduz os efeitos da idade, promove o alívio das dores e tensões musculares, reduz os níveis de estresse, tensão emocional, ansiedade e estimula o sono, promove a libido. Pedras quentes promove o aumento de circulação sanguínea local devido ao calor das pedras, relaxamento profundo, pois o calor alcança as fibras mais profundas da musculatura, aumento de drenagem linfática, diminuição de estresse e tensões, aumento do bem-estar, traz prazer para o corpo devido ao aquecimento. Shirodhara nutre os 7 tecidos do corpo, aumento do tônus muscular, tonifica a raiz dos cabelos, aumento de concentração e redução da fadiga física e mental, alívio de problemas de insônia, promovendo uma tranquilização profunda, atua sobre a pele e os cabelos, aumento de vitalidade, como rotina periódica na prevenção de doenças. Riddhi Basti promove o fortalecimento do coração, pulmões e vias respiratórias, ajuda a aliviar emoções. Temos Vale Presente, entre em contato para mais informações. Taj Mandal, Centro de Terapias Ayurvédicas.